Amados, nós estamos em meio à série de mensagens chamada Inside, lidando com questões internas, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre paz. O nome dessa mensagem, se você é daqueles que gosta de anotar, o nome da mensagem é As Quatro Letras. Você vai entender por que, lá na frente da mensagem, o nome é esse. Mas gente, paz é algo que nós precisamos, de fato, nessa estação. Paz para enfrentar os desafios é extremamente necessário. Agora, para isso, para que nós possamos acessar essa paz bíblica, nós precisamos aprender como, nós precisamos entender os fundamentos dela, para que nós possamos aí caminhar debaixo dessa paz. E eu quero começar falando sobre isso, usando um texto que cita palavras de Jesus, Mateus 10, 29 a 31, diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Gente, esse texto é um texto muito, mas muito conhecido. Acredito que a maioria de vocês já leu, já ouviu ministrações sobre, é um texto muito conhecido. E ele deixa claro um ponto muito importante, que Jesus, que Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Em meio a dias difíceis, Jesus cuida dos mínimos detalhes. Se eu pedisse para alguém aqui dar um testemunho, com certeza algum de vocês teria algum testemunho pontual de algo cheio de detalhes que o Senhor cuidou. Talvez algo que você queria lá na tua casa, Ele usou alguém para te abençoar. Talvez algo em relação ao teu casamento, quando você foi casar. Talvez algo em relação à sua vida ministerial, tua vida financeira. Acredito que a maioria aqui tem algum testemunho muito, muito pontual, que mostra essa graça, esse cuidado de Deus em detalhes, sim ou não? Não temos, amados? Nós temos testemunhos sobre isso. Então o texto está falando que Jesus cuida até de coisas, entre aspas, insignificantes, que é o que Ele está tentando dizer para mim e para você. Ele diz que até o cabelo, os cabelos, a quantidade de cabelos na nossa cabeça, Ele sabe, enfim, não cai sem jeito. Cara, Ele sabe de tudo. Você consegue entender aqui a analogia? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Isso mostra que Deus, Ele cuida de nós. E por que eu estou te falando isso, já citando esse texto logo no início? Para que você tenha paz em sua alma. Nós precisamos de paz. O Senhor quer nos dar paz. Por que nós precisamos avançar no conhecimento de Deus e mergulhar em águas mais profundas? Porque quando a gente começa a entender quem Deus é, textos como esse ficam mais fáceis de a gente compreender. Ah, beleza, Deus cuida de mim, Ele sabe até os cabelos da minha cabeça estão contados, beleza, legal. Só que quando você passa a conhecer um pouco mais Deus, você fala, cara, olha como esse Deus poderoso, esse Deus eterno, esse Deus magnífico, Ele se importa comigo. O Deus a quem servimos não é qualquer um. Ele é onisciente, Ele é o todo-poderoso. Hebreus 4,13 diz assim, gente: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Olha lá, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que todas as coisas, elas estão encobertas. Elas estão descobertas. Elas não estão encobertas diante de Deus. Tudo é manifesto diante de sua presença. Deus sabe de todas as coisas. Deus é eterno. Deus é eterno, amados. Nós nascemos num determinado ano e nós encerraremos o nosso ciclo aqui em um determinado dia, um determinado ano. Deus, Ele é eterno. Deus já era antes de tudo e Ele será depois de todo o fim nosso. Deus é eterno. Olha quem é o nosso Deus. E esse Deus, o Deus que criou todas as coisas com o poder de sua palavra, está falando: ei, eu cuido dos mínimos detalhes da sua vida. Isso precisa gerar o que? Paz em mim e em você. Ele cuida de nós, e por isso, amado, nós podemos crer que teremos paz em meio à tribulação. Olha, presta atenção nesses textos aqui. Salmo
Salmos 29, 11. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Olha lá. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus dará perfeita paz naquele que confia no Senhor. Não, ele não está falando de circunstância aqui, irmão. Ele está falando de confiança. O requisito para a paz é a confiança, é estar com o Senhor. Não é o momento que você está enfrentando ou eu estou enfrentando. Então todos esses textos e toda a construção que nós faremos aqui nessa noite, é para que você entenda que o Senhor deseja liberar sobre nós paz. Ah, pastor, beleza, legal, mas você citou o Antigo Testamento, vamos para o Novo então, palavras de Jesus. João 14, 27. Deixo com vocês, cadê? Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Então Jesus está falando, ei, eu deixo com vocês a minha paz. Eu deixo a minha paz eu dou a vocês. Gente, presta atenção, a Bíblia diz que um dos frutos, ou melhor, o fruto do Espírito, ele é composto por vários, imagina uma uva, tá? Com uma uva, a uva ela é uma fruta com vários gomos, assim é o fruto do Espírito, então é um fruto composto por várias coisas, e uma das composições do fruto do Espírito é paz, fala de alegria também, enfim, e não fala de circunstâncias, não tem a ver com circunstâncias, tem a ver, amado, com algo que vem do Espírito. Então olha para alguém perto de você e diz assim, você não está fadado ao caos interior. Fala aí para o irmão do seu lado, você não está fadado ao caos interior. Agora, o que você precisa entender, nós precisamos entender aqui, é como acessar essa paz. Como acessar, agora antes de acessar, deixa eu trazer um princípio para você compreender. Vocês estão comigo aqui, gente, sim ou não? Ter paz não significa estar isento de lutas. Peraí, como assim, pastor? Você está falando que, você acabou de falar que Deus dá paz, Jesus falou que Ele dá paz, mas eu vou ter luta então? Eu vou ter dificuldade? Sim, irmão, ter paz não significa ser isento de lutas. Olha o que o salmista diz, Salmos 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Talvez você leia esse texto e imagine o salmista deitado numa rede, né, e falando isso aqui, ó, puxa vida, ó, em paz eu me deito, e logo pego no sono, e tá tudo certo, estou aqui deitadinho, quentinho, tá tudo bem. Quando Davi escreve esse salmo, ele estava cercado por sofrimento, ele estava cercado por injustiça e por opressão. Então em meio a um momento terrível, a momentos difíceis, ele diz, ei, em paz eu me deito, e eu logo pego no sono. Por quê? Não por causa das circunstâncias, mas porque o Senhor me faz repousar tranquilo. Então o que eu estou querendo te dizer, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio aos dias difíceis, mesmo você passando por dias onde você está sem grana, onde parece que o mundo está caindo ao seu redor, você e eu podemos ter acesso à paz que o Senhor tem para nós. Então, amados, nós não estamos imunes às dificuldades, mas em meio às dificuldades nós podemos acessar algo em Deus. É muito interessante porque aquele texto que você conhece com certeza, João 16, 33, Jesus ele disse, no mundo vocês passarão, vocês terão enfim aflições. Olha que interessante, essa palavra aflições no original grego, porque assim, depois vocês vão dar uma olhadinha ali, quando nós vamos, por exemplo, ali para o hebraico, para a letra hebraica, eu vou citar depois, você vai entender porque são as 4 letras, o nome dessa mensagem, ela representa, a palavra ela é representada por desenhos, e isso faz com que a coisa seja mais objetiva, não seja algo muito abstrato. Então, por exemplo, quando você pega a palavra aflições, aqui, português mesmo, é um negócio meio abstrato, aflições, o que é aflição? Você fica meio assim, por isso que nós precisamos ir no dicionário, por isso nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. O que significa aflições?
Aflições significa, no original grego, ele fala sobre prensar uvas, espremer. Então alguém que está sendo aflito, alguém que está sendo espremido, pressionado, e talvez você esteja se sentindo assim agora, pressionado pelas circunstâncias, espremido pelo momento da sua vida. Porém, mesmo em meio a esses momentos, nós temos paz. Agora o Senhor diz assim: ei, para você ter paz, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. O que é bom ânimo, gente? O que é bom ânimo? Ânimo no original fala sobre coragem. Então o Senhor está dizendo: ei, vocês vencerão o mundo, eu venci o mundo, mas vocês precisarão de coragem. Coragem para acessar essa paz, coragem para não desistir, coragem para perseverar, coragem para continuar fazendo o que tem que ser feito. É muito interessante porque você conhece também esse texto, com certeza. O Senhor diz para Josué 1:9, não foi eu que o ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Corajoso aqui, gente, fala sobre algumas coisas, por exemplo, sobre bravura. Então ser corajoso é você ser bravo, não bravo de estar com cara fechada, xingar todo mundo, é de bravura. Coragem, ser corajoso fala sobre você ser alguém resoluto. O que é isso, pastor? Alguém que age com convicção, alguém determinado. Eu vou continuar, eu vou perseverar, eu não vou desistir. Alguém resoluto. Fala também sobre alguém que é audacioso. O que é alguém audacioso? É alguém que consegue realizar coisas muito difíceis. E também pessoas que conseguem enfrentar situações complicadas. É aquela pessoa valente. E é isso que o Senhor está falando para você. Ei, minha igreja, eu escolhi vocês, eu chamei vocês para nesse momento serem corajosos. Bravura, ser alguém resoluto, determinado, com convicções no Senhor, alguém que vai viver uma fé prática, uma fé real, uma fé genuína. Coragem fala sobre sermos sólidos, sólido. Pega algo que é, sei lá, esse aqui é a prancha, não entra, é sólido isso aqui, não tem como você, não é maleável. É diferente de uma massinha. Você pega a massinha lá que você dá para o seu filho, você mexe, faz o que você quiser com a massinha. Uma hora o formato da massinha assim, outra hora é assado. Não. Alguém sólido, alguém que não muda, alguém convicto, alguém determinado. E é isso que o Senhor espera para mim, para você. Ele tem para mim e para você nesse tempo. É fácil? Não. Por isso que Ele nos dá paz, para que cheios de paz nós possamos nos posicionar. Vocês estão aqui, gente? Então a mensagem do Senhor para nós hoje é: seja corajoso. Ainda que você esteja sendo espremido pelas circunstâncias, pressionado pelas dificuldades, continue. Gente, se ter paz significasse estarmos isentos de problemas, Davi, o homem segundo o coração de Deus, não teria enfrentado guerras. Jesus não teria sido tentado pelo diabo no deserto, ou não teria sofrido ali no Getsêmani momentos antes de ser crucificado, preso e crucificado. Paulo não teria sido perseguido ferreamente como foi, gente. O apóstolo, assim, para mim, se você falar assim para mim: pastor, quais são os seus personagens bíblicos favoritos? Depois de Jesus, obviamente, Jesus é o boss. Depois de Jesus é Paulo. Paulo é o cara. Para mim, Paulo, ele é sinistro. E Paulo, ele preso, encorajava igrejas. Preso, discipulava os irmãos. E olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, 24 a 28, gente. Esse camarada vivia uma fé braba mesmo. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E esse camarada, no fim de sua vida, ele fala assim para Timóteo: ei Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Esse tem que ser o nosso alvo.
Esse tem que ser o nosso objetivo. Então por isso nós não podemos ceder. Esse camarada, ele vivia em paz, mesmo vivendo tudo isso. A última fala, não sei se você se lembra, mas a última fala de Jesus no Evangelho de Mateus é a seguinte: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós passaremos dificuldade, sim, mas o Senhor está dizendo: ei, eu estarei com vocês. E gente, isso é maravilhoso. Se nós estivermos com o Senhor, nós podemos ter paz, Ele é o príncipe da paz. Nós podemos ter sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Nós podemos receber orientação, enfim. Então nós podemos dizer assim, que tudo que precisamos para seguir. É óbvio que em momentos desafiadores como esse, muitas vezes nós precisamos fazer algo. Só como você vai fazer algo se você nem tem paz? Muitas vezes pela falta de paz você não sabe nem o que você tem que fazer, e não consegue nem encontrar uma resposta. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: o que é o significado? Se você for pegar, agora você vai entender por que é 4 letras, o significado da palavra paz. Lembra que eu citei lá o texto, o Davi falando: eu posso deitar e adormecer porque o Senhor cuida de mim? Lembra? Vou ler o texto aqui de novo, Salmos 4, verso 8, cadê? Em paz me deito e logo repouso no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Então ele fala em paz. Que paz é essa, gente? Paz aqui é do hebraico shalom. Shalom, eu quero que você entenda o que significa de fato shalom. Qual é o significado dessa palavra? Põe para mim na tela aí as letras, e aí você vai entender por que são as 4 letras. Você vai pirar agora, você vai ficar muito louco. Dá para colocar aqui no telão? Dá, né? Joga na transmissão para o pessoal ver aí também. Você não está entendendo nada, mas você vai entender daqui 1 minuto, tá? Shalom, você lê da direita para a esquerda, tá? Você não lê da esquerda para a direita, é o contrário. Então é daqui para cá, tá bom? De lá para cá. O que significa essa palavra shalom? A primeira letra é shin. E você, não sei se você consegue perceber, mas é como se fosse a figura de um dente. E o dente faz o quê? Quando você põe uma comida na boca e você morde, você fica mordendo, o que o dente faz com a comida? Esmaga. Então é um dente, tá? Um dente. Lamed é a figura de um cajado. É um cajado de pastor. A outra palavra, vav, que é um prego ou um gancho. E men, que é o quê? Que é a representação de água, de inundação. Então o que significa shalom? Imagina a cabeça do cara lá, que está lendo isso aqui: o Senhor é a minha paz, o Senhor é o príncipe da paz. Por exemplo, Isaías 9,6, não precisa botar o texto, tá? Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, falando de Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então quando ele imagina o povo hebreu, os israelitas, príncipe da paz, esse é o Messias. O que é essa paz? Shin fala sobre esmagar, fala sobre destruir. Lamed fala sobre autoridade, que é o cajado do pastor, tá bom? Vav fala sobre prego, gancho, é estar conectado com. Men, que é água, fala sobre caos, confusão, ou seja, a paz significa o quê? Que a autoridade conectada ao caos será destruída. A autoridade vinculada ao caos será destruída. Os meus inimigos serão destruídos. O meu Deus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é aquele que destrói todo o caos. Ele é aquele que acaba com os meus inimigos. Ele é aquele que destrói com a autoridade que o caos tem sobre a minha vida. Esse é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o príncipe da paz. Ele destrói, ele esmaga a autoridade que está vinculada
ao caos, aquilo que vem para destruir as nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Você consegue entender quem é o teu Deus? Quando você compreende esse tipo de coisa, você fala, cara, agora eu consigo entender um pouco melhor. Inclusive coisas como Romanos 14:17, que diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Onde? No Espírito Santo. Então não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com o Espírito de Deus em nós. Então, independente daquilo que você está vivendo, o Senhor é aquele que cuida de você. Gente, presta atenção, eu ouvi testemunhos nessa pandemia de pessoas que Deus abençoou tremendamente, assim como infelizmente escutamos testemunhos também terríveis. Mas o que eu estou tentando te dizer, nós precisamos compreender quem é o nosso Deus. E independente do momento que você está vivendo, você precisa estar no Senhor, buscando a Deus, conectado com o Espírito Santo, porque a paz faz parte do reino de Deus, e a Bíblia diz que o reino de Deus está em nós. Em nós. Puxa, a gente vai chorar, vai ter dia que talvez você vai acordar, vai se deparar com alguma situação, você vai falar, cara, que está difícil, está complicado, beleza, mas você vai e busca no Senhor paz, Ele tem paz para você, e você segue esse caminho, e você segue o Senhor. Então a questão não é fugir dos problemas, porque fugir dos problemas não é a solução, mas é encarar os problemas de frente, buscando em Deus, encontrando em Deus essa paz. Porque muitas vezes nós achamos que a paz ela está vinculada à ausência de problemas. Vou te dar um exemplo, Jonas. Deus chega para Jonas, fala, Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive e declare uma sentença sobre eles. O bagulho Nínive, já era, o bagulho ficou louco para vocês. O que Jonas faz? Vai para outro lugar. Então vamos lá, Jonas, imagina Jonas, tá legal, tá tudo certinho, vivendo a vida dele. Aí Deus fala, vai lá, lançar essa sentença sobre aquela cidade. Essa ida para Jonas, significava o caos. Imagina, ir lá e liberar essa sentença, esse juízo de Deus. Isso seria o caos. Então ele foge em busca de uma paz. Só que se você conhece a história de Jonas, vê lá, você vai ver no livro de Jonas, o quê? Que essa fuga que trouxe realmente o caos na vida dele, até que ele se arrepende e vai em direção ao que Deus tinha. O que Deus tinha ali era o confronto, era muitas vezes algo difícil de ser feito, mas aquela era a vontade de Deus. Então, gente, fugir dos problemas não é a solução, mas é em meio aos problemas você estar no centro da vontade de Deus. Gente, alguém está aqui, pelo amor de Deus, o Senhor está falando com você aí ou não? E é muito interessante, porque quando Jonas foge, pega um outro barco, a Bíblia diz que por causa da desobediência de Jonas, veio uma tempestade quase, e você vê várias pessoas ali quase sendo prejudicadas, na verdade já estavam sendo prejudicados com aquela tempestade, aqueles que estavam junto com Jonas no barco. O que nós aprendemos? Quando você foge dos problemas, quando você foge do centro da vontade de Deus, não só você é prejudicado, seus filhos são prejudicados, a sua família é prejudicada. Então você tem que entender que não diz respeito apenas a você, diz respeito àqueles que estão contigo. Vocês estão aqui, gente, sim ou não? Pastor, mas é difícil, irmão, mas vai ser mais difícil se você estiver fora da vontade de Deus. Os dois são difíceis. Você ir para cá é difícil, vai para Nínive é difícil. Foge do que Deus falou para fazer, é difícil também. Agora aqui você não tem respaldo, aqui você não tem paz, aqui você não tem alegria. Agora aqui você vai ter respaldo divino, paz, alegria, plenitude e auxílio do Senhor. Graça, favor. Nós temos que entender que a paz que excede todo entendimento, ela está à nossa disposição. Agora, pastor, como acessar essa paz? Como acessar essa paz? Essa paz ela é acessada da forma mais simples que você pode imaginar. E é algo que por ser tão simples, muitos ignoram. Você quer ver? Abra comigo lá Filipenses 4:6.
Olha lá, vamos estudar esse texto aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Tá, beleza, não fiquem preocupados. Como? O que a gente tem que fazer? Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Deixa o texto aí. Então vamos lá, gente. Quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, o que nós normalmente fazemos? Começa com mur e termina com muramos. O que nós fazemos? Muramos. E além disso, nós chegamos para alguém que a gente conhece, nós começa com re e termina com clamamos. Nós reclamamos, nós contamos e a gente fica tudo atordoado. E nós esquecemos de fazer isso que o texto está falando. Tornar conhecido diante de Deus os nossos pedidos. Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos enfrentando, as nossas necessidades. A Bíblia diz: bata e a porta será aberta, pede e lhe será dado. Não que Deus é o gênio da lâmpada mágica, mas como filho você pode, em nome de Jesus, comparecer diante do seu Pai e pedir aquilo que você precisa, e nós precisamos fazer isso, ainda que Ele saiba de todas as nossas necessidades. Então qual que é a grande questão aqui? Apresente diante de Deus, meu irmão, as suas necessidades, os seus pedidos, através da oração, através da súplica, e também como? Com ações de graças. Aí olha o que o texto diz, a gente não conecta as coisas, então o texto deu essa direção, tá? Passa, próximo versículo. Versículo 7, de Filipenses 4. E a paz de Deus, então ó, vamos ligar, deixa aí o 7, tá? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Opa! Então ele está dizendo, quando nós chegamos diante de Deus e apresentamos, confiando e já agradecendo, porque a Bíblia diz, nós temos que pedir, crendo que iremos receber. E quando nós fazemos isso, o texto está falando, ei, é tipo, entre aspas, uma mágica acontece. E não é mágica, tá? Os intercessores já estão repreendidos em nome de Jesus. Só para você entender, tá? Enfim, vamos, né? O que acontece? Algo acontece, o quê? A paz de Deus que excede todo entendimento. Ela o quê? Ela guardará o coração e a mente de vocês. Então ele está falando, se achegue diante de Deus e fale, Deus, eu estou passando um perrengue financeiro, Deus, eu estou atordoado emocionalmente, Deus, olha o meu casamento, olha essa situação, mas eu creio em ações de graça, mas eu creio que o Senhor vai mover, eu profetizo a mudança, eu vou usar minha boca para construir, e você começa a declarar, você começa a profetizar, e o que acontece? Tua vida muda do dia para a noite? Não! Pode ser que mude, mas ele está dizendo que a paz que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. E a partir disso você vai poder, meu irmão, pensar, avaliar e tomar as decisões que você precisa. E quando você agradece, esse agradecimento já é uma forma de você profetizar. Eu estava falando com o irmão hoje, ele falou assim para mim, pastor, ele é motorista de aplicativo, ele falou, pastor, estava difícil, mas ele falou, eu profetizei, eu declarei essa semana que seria uma semana abençoadora. Ele falou, pastor, o que eu fiz essa semana foi o mesmo valor que eu fiz lá na época do Natal. O que ele está querendo dizer? É o sobrenatural. Então igreja, vamos lá, nós temos acesso a tantas coisas, só que é assim ó, nós estamos num momento desafiador, pelo amor de Deus, me entenda, nós temos acesso a privilégios e a coisas incríveis, só que nós nos comportamos como ímpios e não como justos. Deus é o nosso Senhor, é um Deus sobrenatural. Estamos dentro de lutas? Não, mas nós temos várias coisas, vários auxílios, sabedoria bíblica, várias coisas para que nós possamos nos posicionar e colher como justos, só que nós vivemos como ímpios.
Ou seja, ao invés de nós confiarmos e falarmos, ei, eu tenho acesso a um Deus todo-poderoso, eu não conheço Ele de ouvir falar, eu ando com Ele, Ele é o Deus que pode me dar paz, então eu vou acessar isso. Não, nós vemos como quem não conhece Deus. Eu vou morrer. E eu não estou dizendo que você não pode chorar, eu estou aqui querendo te dar um chacoalhão. Nós temos que nos comportar como justos, porque nós temos acesso àquilo que nós precisamos. Vou fazer uma analogia aqui, é como se você ficou desempregado. Aí você, por exemplo, você tem 4 filhos, e está tensa a situação. E tem uma outra pessoa, mesma coisa, 4 filhos, ficou desempregado. Só que você tem uma herança, o outro não tem. Você concorda que o que tem herança, ele pode ficar tranquilo porque ele tem onde acessar recursos, sim ou não? Esses somos nós, e nós temos herança no Senhor, nós temos acesso a várias coisas. Aí, só que o que nós fazemos? Nós nos comportamos como outros que não têm acesso a nada. Gente, pelo amor de Deus, essa é a hora que a igreja precisa brilhar. Essa é a hora que você tem que resplandecer. Você vai chorar, vai, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Tem que ter prazo de validade. Senhor, eu vou me levantar, eu não vou temer, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha família, enfim, mas Senhor, eu vou me levantar como luz. As pessoas ao meu redor verão em mim alguém com estabilidade emocional, alguém em fé, alguém que vai romper. Se tiver tudo ruim, não importa, o Senhor vai cuidar de mim. Eu sei, o justo não mendiga o pão. Agora eu vou crer que o Senhor vai fazer o sobrenatural, e que eu vou avançar, que financeiramente eu vou prosperar. É a hora, querido, que nós temos que declarar coisas abençoadoras sobre as nossas vidas. Nós temos um Pai, um Deus todo-poderoso, só que a igreja se comporta como ímpio. Ei, igreja, nós não podemos. Olha quem é o teu Deus, Ele é o príncipe da paz, Ele destrói a autoridade daquilo que gera caos na sua vida. Mas pastores, se tudo ficar ruim, não importa, se tudo ficar ruim, você continua, porque você caminha por fé e não por aquilo que você vê. Vocês estão aqui, igreja? Nós precisamos colocar a nossa alma no lugar, nós precisamos ler a Bíblia e deixar a Bíblia falar com a gente. Qual que é o nosso problema? A gente se alimenta mais da televisão do que da Bíblia. E o que acontece? A gente não consegue ver saída. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que no mundo dos negócios criaram um produto ou alguma coisa disruptiva, alguma coisa revolucionária, foram pessoas que não se contentaram com os nãos. Foram pessoas que não se contentaram com tipo, aqui não dá, é isso aqui só e acabou e está tudo certo. Nós como igreja, nós precisamos entender, espera aí, Deus não foi pego de surpresa, Deus continua no controle, Ele é Senhor. Se tudo ficar ruim, tudo bem, eu vou permanecer na presença de Deus, porque tudo que está acontecendo já era previsto lá atrás, é a Bíblia se cumprindo. O que eu preciso fazer é me comportar como uma noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vou lutar para que não haja em mim mancha, nem mácula, para que eu seja arrebatado, eu esteja com o Senhor. Vocês estão aqui comigo, igreja, sim ou não? Nós precisamos ler textos como esse, palavras de Jesus, João 14, 27, deixo com vocês a paz. Você precisa ler isso e falar, Deus, isso é para mim, está tudo difícil, mas não importa, eu recebo essa paz, Senhor, eu acesso a essa paz em nome de Jesus. E você precisa entender, isso aqui é para você. Agora, qual que é o problema de muita gente? Eu estou fechando a mensagem com isso. Elas tentam buscar uma paz em outro lugar, só que não irá encontrar. Deixa eu te contar uma história, eu citei isso num dos últimos cultos. Deus chega para Abrão e fala assim, Abrão, sai da tua terra, aí da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus faz uma promessa para Abrão. Abrão sai, e a Bíblia diz que Abrão, quando ele estava indo em direção ao Neguebe, houve fome naquela terra, e aí o que ele fez? Ele desviou a rota, ele saiu da rota, ele saiu, vamos dizer assim, do centro da vontade de Deus, e ele vai até o Egito. O Egito simboliza o lugar onde nós não deveríamos ir, mas vamos buscar uma paz, só que é uma paz que não existe, é uma falsa paz, e ele desce. Só que quando ele desce lá, ele encontra um problema maior do que a fome, porque Faraó
queria tomar a mulher de Abrão para si como esposa. E aí acontece todo um rebuliço lá. Abrão ele mente e dá todo enfim, uma situação lá que Deus teve que intervir para que Sarai não se tornasse esposa do faraó. Qual que é a lição aqui? Ele fugiu do problema, ele foi buscar a paz onde não tinha. Ele tentou desviar a rota, e quantos não estão desviando a rota nesse momento? Cara, eu não vou assistir culto, puxa, eu estou pressionado, eu não vou mais ler a Bíblia, puxa isso, puxa aquilo. Ontem eu dei uma aula lá no meu canal falando sobre como você criar uma rotina com Deus, dando ferramentas práticas para as pessoas, para que elas pudessem se organizar no dia e colocar o Senhor como prioridade. E isso é extremamente necessário para esse momento. Se você não estiver na presença de Deus, meu irmão, você vai se abalar emocionalmente. Nós precisamos entender que lugar de descanso é o Senhor. Eu vou repetir, lugar de descanso é o Senhor. Olha o que Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O Senhor está dizendo, vem a mim. Qual que é o problema? Nós não vamos até Jesus. Entenda uma coisa, amados, o inferno, ele vai ser ativo para que você seja derrubado. Ele não vai ficar esperando. E muitas vezes nós ficamos esperando para receber aquilo que vem de Deus. Irmão, você está numa guerra. É só você ligar a sua televisão, é só você entrar na rede social, é só você fazer várias coisas. Você tem um monte de coisa para tentar te derrubar, tentar te desanimar. E o inferno vai ser ativo, e muitas vezes nós estamos só na defensiva. Você tem que ir para cima, irmão, você tem que conhecer a palavra, você tem que ir até o Senhor, você tem que buscar a paz nele. João 6,35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. É no Senhor que você vai encontrar, meu irmão, esse vigor espiritual, essa saciedade, vamos dizer assim, esse alimento que você precisa espiritualmente, esse alimento para a sua alma, é Ele que tem a verdadeira paz para nos dar. Então o que eu preciso que você compreenda? Que você precisa ir até o Senhor. Você entendeu o que é a paz? Você entendeu as 4 letras? Ele é o príncipe da paz, Ele habita em você. Ele é aquele que tem poder para destruir no seu interior toda essa opressão. Você já deve ter lido aquelas frases de caminhão, hora que melhora. Hora que melhora, irmão, é isso mesmo. Adora que melhora. Entrega diante de Deus que melhora. Se prostre diante do Senhor, rasgue o seu coração na presença dEle. Faça isso, eu duvido que você não vai sair diferente. Como eu falei, talvez os seus problemas não sejam resolvidos, mas Ele vai te dar paz. Ele vai te dar paz. E eu vou te falar o que eu acredito, irmão. Talvez eu e você nunca passamos por nada parecido como estamos passando, mas você já enfrentou os seus desafios. E eu pergunto para você, você está vivo? O Senhor não te guardou? O Senhor não te respaldou? Que diferença faz para Jesus te ajudar naquela época e te ajudar nessa? Nenhuma. Ele é o mesmo Deus. Ele é ilimitado. Ele construiu todas as coisas com o poder de sua palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Agora, nós não podemos nos comportar como ímpios, nós precisamos nos comportar como justos. Então a palavra que eu te dou nessa noite é: levante e resplandeça, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça.